Bem-vindos a mais uma aula e que Deus abençoe essa nossa aula. Senhores, vamos lá? Vamos, vamos falar um pouquinho sobre os verbos? Qual é a função? Por que, que os verbos existem no nosso idioma? Dentro de um discurso, como eu consigo identificar esse verbo, tá? E lembrem-se, havendo alguma dúvida, entre em contato com a escola entra em contato com o professor, e assim nós possamos sanar a sua dúvida. Vamos lá. Pessoal, o processo de conjugação verbal está presente na vida de qualquer indivíduo falante do vernáculo brasileiro. O que isso quer dizer? Sempre que nós estamos dialogando, nós estamos em contato com essas relações verbais, certo? O que isso quer dizer? Quando eu utilizo o verbo no presente, no passado ou no futuro, quando eu quero falar que é de uma relação da qual eu estou sozinho ou quando eu quero falar que estou acompanhado, o verbo é responsável por isso. É, Nesse discurso, nesse diálogo, o verbo ele demarca essas relações, também pode demarcar também não, né? Também demarca a ação, tudo bem, pode apresentar um fenômeno da natureza, tudo bem, pode representar também, em alguns casos específicos, uma emoção, né? Por exemplo, sofrer, tudo bem, aí eu tenho uma relação que não é físico, tudo bem? Tranquilo isso até aqui? É possível entender que o verbo ele está, ele está no discurso para demarcar essas características, o tempo, a pessoa, tudo bem? Quando eu quero dizer que eu quero deixar claro no discurso que eu estou desenvolvendo, ó, endo, NDO no final, gerúndio, estou desenvolvendo algo não termina ali, algo está em processo, tudo bem? Então nós temos o verbo, ele é responsável por demarcar algumas características no discurso, tudo bem? Basicamente nós falamos que o verbo, grosso modo, ele apresenta a ele apresenta a ação no discurso, tudo bem? Por que a grosso modo? Porque ele tem muito mais características do que somente defini-lo como a marcação de ação no discurso. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó. Por ser uma ação natural, muitos não se dão conta de que por trás desse processo existem diversos elementos, é o que eu falei aqui, ó, estruturais que permitem a existência dessa construção. Tudo bem? Então vamos ver aqui, vamos adiantar um pouquinho? O verbo é uma palavra variável. O que isso quer dizer? Ele pode variar, no caso aqui, em número. Lembram lá, plural e singular? Tranquilo? Exprime a ideia de estado, ação e fenômeno da natureza, certo? Sendo que todos esses acontecimentos são, olha lá, flexionados em número, pessoa, modo, tempo e voz. Nossa, professor, nós veremos todas essas flexões, todas essas características? Sim, senhores. Nós, professor, teremos tempo suficiente. Beleza? Tudo bem? Até aqui alguma pergunta? Lembre-se, alguma dúvida, entre em contato com a coordenação e a coordenação entre em contato com o professor e assim nós possamos sanar a sua dúvida. Vamos dar continuidade? Vamos lá. É, vamos pensar um pouquinho no conceito do verbo. Já coloquei o exemplo para nós irmos direto. Olha só. 2/3 dos eleitores votaram no partido de oposição. Olha só. Lembra que eu falei que nós temos todas aquelas flexões? Então, o verbo, nesse caso, nesse discurso aqui, ó, é a palavra que indica uma ação ocorrida no tempo passado. Eu consigo marcar que isso aconteceu no tempo passado. Se eu quisesse marcar o tempo futuro, eu mudaria essa terminação verbal e nós conseguiríamos demarcar um outro tempo verbal. E por aí vai, certo? Olha aqui. Segundo a meteorologia, choverá
em todo o estado. Palavra que exprime, olha aqui, fenômeno da natureza no futuro. Tudo bem? Ah, professor, essa palavra poderia ser configurada em outro tempo? Sim, poderia ser. Essa palavra poderia ser configurada no presente, no passado, tá? Mas nesse exemplo, ela está configurada no futuro. Tudo bem até aqui, senhores? Vamos lá? Conjugações verbais. Quando nós falamos em aqui, ó, em conjugações verbais, nós estamos preocupados na terminação do verbo conjugado, que nós temos três: ar, er e ir. Tá? Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Tá? Professor, qual a importância disso para compreendermos a função verbal? Que dependendo da conjugação, nós temos uma terminação verbal. Tudo bem? Nós faremos aí a listinha das terminações verbais para que nós possamos estudar também. Mas calma, não agora, tudo no seu tempo. Nós estamos aqui, eu estou aqui apresentando, deixando aqui uma introdução sobre os conceitos referente ao verbo. Beleza? Tranquilo? Então, calma, vamos por partes. Vamos entender que nós temos os verbos quando eles estão conjugados, né? Eles a primeira conjugação terminado em ar, na segunda conjugação terminado em er, e na terceira conjugação são os que são terminados em ir. Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade? Ótimo. Número e pessoa. Vamos lá. Assim como os substantivos, quando flexionado quanto ao número, os verbos podem estar no singular ou no plural. Olha os exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Para que eu possa identificar, demarcar ou construir um texto nessa relação plural e singular, eu preciso conhecer também como eu conjugo, como eu transcrevo, como eu apresento esse verbo no discurso. Isso tanto na oralidade quanto na grafia. Tudo bem? Então eu tenho aqui. Lembra dos pronomes? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Tranquilo? Beleza? Então, quando eu quero identificar um verbo no singular ou no plural, só questão de numeral, plural ou singular, eu preciso entender a qual pessoa do discurso ele está relacionada para que eu possa ter essa identificação, essa interpretação. Tranquilo? Vamos lá. Observe que esse conteúdo, ele faz referência, ele aparece na página 47 e 48 de vocês. Pessoal, segundo bimestre. Então, a apostilinha do segundo bimestre. Tranquilo? Claro, como não podia deixar de ser, aqui eu deixo alguns exercícios nós possamos, vamos colocar assim no plural, né? Nós, em primeira pessoa do plural, para que nós possamos exercitar o professor identificar se vocês compreenderam esse conteúdo e vocês exercitarem também essa introdução. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Então, senhores, por enquanto é isso. Para a próxima aula, eu darei continuidade aos conceitos do referente ao verbo e assim nós possamos prosseguir nosso bimestre. Pessoal, por enquanto é só. Um beijo, façam a lição e até a próxima aula.